Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. Hoje vamos continuar em nossa jornada pelas 3 mensagens do Apocalipse e o Evangelho Eterno, especificamente falando sobre Deus como nosso Criador. Que bênção saber que Deus nos fez e Ele nos ama. Está no ar o Lições da Bíblia. Este é o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal para estudar com profundidade a Palavra de Deus. E a cada semana nós nos reunimos aqui com este propósito e já agradecemos a sua companhia. Que bom estar aí na sua casa ou em qualquer lugar que você esteja agora acompanhando esses momentos especiais de estudo da Palavra de Deus. O nosso desejo é que o Senhor, que inspirou esse livro sagrado, esteja com você nesse momento, dando clareza, iluminação e compreensão e, acima de tudo, poder para você viver aquilo que você tem aprendido aqui. Eu sei que, às vezes, Deus nos tira da nossa zona de conforto, né? Nos leva a entender coisas que não entendíamos antes, e é importante que a gente tenha disposição para obedecer e fazer aquilo que Ele espera de nós, porque, no fim das contas, nós somos os maiores beneficiados. Então, eu estou aqui na companhia dos meus queridos amigos e eu vou apresentá-los a vocês mais uma vez. Aqui à minha direita, o pastor Michelson Borges. Seja bem-vindo, Michelson. Prazer voltar aqui, pastor, estar com vocês e estudar a Palavra de Deus juntos é uma maravilha. Aqui à minha frente, o pastor Vanderlei Dornelles. Bom ter você de volta, amigo. Obrigado, é um prazer. E aqui o pastor Denilton. Seja bem-vindo, meu irmão, mais uma vez. É um prazer estar aqui mais uma vez. Vou pedir para você fazer oração para a gente. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, é tão bom, Deus, termos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Neste momento, nós vamos abrir a Tua Palavra mais uma vez e humildemente rogamos a unção do Espírito. Amém. Pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente, que o Senhor conduza essa nossa conversa e que tudo isso seja para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Nós nos colocamos nas Tuas mãos, oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pastor Michelson, Deus é o nosso Criador e o Evangelho Eterno, em Apocalipse 14, faz questão de afirmar isso num convite à adoração. Adorar é aquele que fez o céu e a terra e o mar. Você tem sido uma pessoa muito estudiosa em relação ao tema do criacionismo. Há muitos e muitos e muitos anos eu acompanho o seu trabalho. Milhões, né? Essa ênfase aqui não é para dizer que você já está tão experiente assim, né? Mas é dizer da importância do seu trabalho em relação a isso. Eu me lembro do blog Criacionismo, né? E não sei se está no ar ainda. Sim, esse blog. Mais de 15 anos, criacionismo.com.br. Criacionismo.com.br, em que você faz uma divulgação, não é, muito preciosa dessa verdade tão importante para a teologia, que é o fato de que Deus é o Criador. Suas impressões a respeito dessa lição em que nós vamos tratar desse assunto, basicamente sobre Deus, o Criador. Pastor, acho que vale a pena a gente recapitular aqui o que já vimos rapidamente aqui nos versos 6 e 7, né? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho Eterno. Já estudamos isso. Se os nossos amigos perderam eventualmente esse assunto, está aí no canal, né? O Evangelho Eterno. Para pregar aos que habitam na terra, cada nação, tribo, língua, povo, dizendo em grande voz, temam a Deus, ou temei a Deus, nas versões aí mais antigas, né? E deem a glória a Ele, pois é chegada a hora do seu juízo. Já vimos sobre o juízo, já vimos sobre o temor de Deus, já exploramos bem esses assuntos. E o finalzinho do verso 7 diz assim, adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Nós sabemos que Apocalipse é cheio de aquilo que alguns chamam de intertextualidades, né, ou de empréstimos literários. É o livro mais hebraico do Novo Testamento, já vimos isso também. Então João ele faz uma espécie de copy-paste, né, copiar e colar de vários textos, várias fraseologias do Antigo Testamento. E aqui é muito claro, aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, está lá em Êxodo, capítulo 20, versos 8 a 11, né? O mandamento do sábado. Então aqui é uma menção direta ao mandamento criacionista por excelência, que é o Santo Sábado, memorial da criação, né? Agora, o autor da lição escolheu Apocalipse 4:11, um outro texto aqui de Apocalipse, para ser o verso para memorizar. Um hábito que alguns estão perdendo, né? Mas seria bom retomar, né? Se nós memorizarmos todos os versos principais aqui da lição, no fim do ano teremos mais de 50 versos memorizados, né? Vamos lá.
Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Esse verso vai totalmente de encontro às afirmações, pretensões e ideias evolucionistas ou darwinistas que ensinam, né, que advogam a tese de que a vida teria surgido sem planejamento, casualmente, né, de forma aleatória. Os evoteístas, como veremos mais adiante, até colocam Deus na equação, mas dizem que ele criou a primeira forma de vida, ela foi evoluindo e se modificando. Evoteístas são... Os que tentam colocar Darwin junto com a Bíblia. Nós vamos que casamento detalhar isso. Estranho, né? É uma quimera, né? Uma mistura que não é imissível, na verdade. Nós veremos isso por que depois. Mas, enfim, aqui nós temos, então, duas ideias, né, que se contrapõem já faz tempo, desde o século XIX de modo mais intenso, né? Quando nasce o movimento adventista milerita e, paralelamente, nasce essa visão evolucionista com força a partir das ideias de Charles Darwin. Não foi o primeiro evolucionista, mas foi o que mais impulsionou essa ideia e sistematizou a coisa, trazendo a seleção natural e outros mecanismos que poderiam explicar, eventualmente, a evolução. Bem, nós, criacionistas, não entendemos dessa forma, né? Nós cremos como está na Bíblia. Deus, por sua palavra, por seu poder, trouxe a vida funcional, perfeita à existência. Na verdade, é o contrário, né? Deus traz a vida perfeita à existência e depois do pecado ela vai evoluindo, né? Degenerando, degradando. E a teoria da evolução, ela entende que há uma evolução gradual em sentido ascendente. Começa com uma bactéria primitiva ou coisa parecida, depois vem ali os anfíbios, répteis, peixes, mamíferos, até chegar ao Homo sapiens. Então, é uma evolução ascensional, né? E isso não é científico, isso é mera filosofia. Só para compartilhar com vocês, eu terminei recentemente uma pós-graduação em Biologia Molecular, numa faculdade secular, lá do Rio de Janeiro, e eu me propus pesquisar, escrever uma monografia sobre a origem química da vida. E, claro, não podia falar de Bíblia ali, não era nem essa a intenção. Mas o que eu quis demonstrar, algo que gera da minha percepção, que mesmo depois de vários anos, mais de um século de pesquisas, tentando demonstrar como a vida teria surgido supostamente de forma casual, não temos nenhuma explicação para isso até hoje. Então, eu fiz uma análise de bibliografia, né? Fui a todas as fontes que eu pude, artigos científicos, pesquisas acadêmicas, livros recentes, tentando ver alguém que poderia dar alguma luz sobre essa questão da origem da vida a partir da não-vida. E a minha surpresa foi zero, né? Porque eu percebi que mesmo depois de mais de 50 anos, a partir daquele experimento de Miller, lá daquele balão de vidro, né? Que alguns ainda hoje acham que é um argumento, mas já foi desacreditado totalmente para a origem da vida. Desde lá, 1950 para cá, ninguém propôs nenhum cenário que possa explicar como a vida surgiu sem uma intervenção divina. Por isso que uma teoria chamada panspermia cósmica, que é a origem espacial da vida, está voltando com força. Porque a batata quente foi jogada para fora. Não tem como explicar como a vida surgiu aqui, nem em supostos 3 bilhões de anos. Então a coisa veio de fora. Mas como é que surgiu lá? Não sabemos, porque lá não estamos lá, ninguém estava lá para ver. É um novo tipo de fé, né? É muito mais... É preciso muito mais fé, né, para crer num cenário como esse do que aquilo que está aqui, ó. Criaste todas as coisas. Por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Deus é vida. E vida só provém de vida. Louis Pasteur já provou isso. Ordem só provém de um organizador. Informação depende de uma fonte informante. Então está aqui na Bíblia a informação clara e simples. Deus criou a vida perfeita. Amém. O apóstolo João, autor do Apocalipse, parece bastante convencido da relação entre o reconhecimento de Deus como Criador e o conceito de adoração. Como vamos adorar a Deus de fato se duvidamos que Ele é o Criador de todas as coisas? E aqui, em Apocalipse, ele deixa muito claro que Deus é o Criador e esse reconhecimento o coloca de joelhos diante de Deus, né? Verdade, amém. Então, um tema central em Apocalipse é a questão da adoração, todos nós sabemos disso. Eu acredito que Apocalipse está colocando duas perguntas que cada ser humano no planeta precisa responder. Primeira pergunta, a quem eu adoro? Né? E segunda pergunta, por que eu adoro? Né? Quem nós adoramos, o texto aponta aqui, dá uma pista, adora o Criador. Né? Nós adoramos o Criador. E por que adoramos?
o texto é muito claro no capítulo 4, verso 11, que é o verso para memorizar. Tu és digno, Senhor, e Deus nosso de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Porque nós adoramos a Deus, porque Ele é o Criador. No capítulo 5 nós temos uma resposta semelhante. Por que nós adoramos a Deus? Aí o texto diz no capítulo 5, verso 9, porque foste morto e com o teu sangue compraste. Nós adoramos a Deus porque Ele é o Criador, nós adoramos a Deus porque Ele é o nosso Redentor. Isso é uma coisa muito importante, porque hoje é muito comum as pessoas dizerem o seguinte: aconteceu uma coisa boa, aí as pessoas dizem assim, Deus é bom. Quer dizer que se acontecer uma coisa ruim na vida de alguém, Deus deixa de ser bom? Então Deus merece a nossa adoração independentemente do que acontecer. Ele merece a nossa adoração porque Ele é o Criador, Ele merece a nossa adoração porque Ele é o nosso Redentor. Agora, é interessante quando a gente entra aqui na questão da relação entre adorar e passar por tribulações, porque isso acontece com João. Eu não vou entrar muito no texto do capítulo 1, verso 9, mas eu gostaria de compartilhar um pensamento inspirado de Ellen White. No livro Patriarcas e Profetas, na página 83, ela diz algo muito interessante do que está acontecendo com João. Ela diz assim: Deus dirige seus filhos por um caminho que eles não conhecem, mas não se esquece dos que nele põem a confiança, nem os rejeita. Consentiu que o amado João fosse exilado para a solitária ilha de Patmos. Mas, eu gosto dessa palavra aqui, o Filho de Deus o encontrou ali, e sua visão esteve repleta de cenas de glória imortal. Então, João, ele é levado para a ilha de Patmos, ele passa por uma série de tribulações, mas o motivo por que João adora não depende das circunstâncias em que ele está. O motivo por que João adora é porque Deus é o Criador, é porque Deus é o Redentor. Eu acho que essa é uma mensagem extremamente importante para todos nós. Isso me faz lembrar a experiência de Jó, quando ele perdeu tudo. Ele disse, nu eu saí, nu eu retorno, Deus o deu, Deus tomou, perdeu tudo. Bendito seja o nome do Senhor. Então, Deus é digno de adoração, independentemente das circunstâncias pelas quais nós passemos. Amém. E o livro de Apocalipse aponta para isso. Amém. Muito bem, interessante que nessa primeira aparição, né, de Jesus a ele na ilha de Patmos, aí nós temos também sinais da criação, né? Porque os escritos de João são caracterizados, né, por essa marca da criação. Veja, por exemplo, que ele apresenta no capítulo 1, verso 4, João, as 7 igrejas, graça e paz da parte daquele que é, que era, que há de vir, da parte dos 7 Espíritos de Deus. É interessante que na criação você tem Deus que fala, que se dirige à criação, e talvez uma boa maneira de apresentar Deus como Criador é que Ele não é criatura, Ele não é criado, né? Porque Ele é aquele que é, que era, sempre foi e sempre será. É o único eterno, né? O que tem vida em si mesmo, que não depende do sopro de outro, né? Depois disto, ele diz no verso 10, né? Achei-me em espírito no dia do Senhor. Então, Jesus disse que o Filho do Homem é Senhor do sábado, né? Os autores discutem, mas a evidência mais plausível para o dia do Senhor aqui não é o dia escatológico, o dia do juízo, mas o dia do Senhor, o sábado, né? É interessante ele começar o Apocalipse com essa possível referência, né, ao sábado, e vai caracterizar. Até porque o Senhor todo o disse, livro, né, que Ele é o Senhor do sábado, Jesus, né? Então, só pode então ser o isso. próprio Jesus diz, né? E depois ele não diz que é de outro dia, depois desse, né? Sábado, que é o dia que comemora a criação, né? Que é o memorial da criação. Memorial. E depois, quando ele vê Jesus, ele o descreve como um filho de homem, né? Então, a expressão aqui utilizada também não deixa de fazer referência a Adão, que é a criação principal, né? E é o resultado, né, do toque das mãos de Deus. O interessante é que esse Criador todo-poderoso, né, descrito também como Alfa e Ômega, né, capítulo 1, verso 8, né, que é outra maneira de falar de que ele está no início até o fim, ele cobre toda a história, todo o tempo, né? Só o Criador pode ser isto. Então, esse Criador, Alfa, Ômega, todo-poderoso, que é, que era, que há de vir, se condescende, né, de estar presente, fazendo companhia, né, João na ilha de Patmos, né? Um desterrado, um exilado. E, além disso, ele caminha no meio dos candeeiros. A primeira visão é isto, né? Capítulo 1, verso 12, né? Voltei para ver quem falava comigo e voltado vi 7 candeeiros de ouro, no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, né? E aí, capítulo 2, verso 1, ele diz, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que caminha no meio dos candeeiros. Mas o que são os candeeiros?
capítulo 1, verso 20, diz que os candeeiros são as igrejas, né? Então, o Todo-Poderoso, o Criador, caminha, ele está presente com João, ele caminha com a igreja, né? E por isso ele diz a cada uma das igrejas, eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua tribulação, conheço a tua fé, né? Porque ele experimenta, ele vive, né, com a sua criação. E a igreja é a sua criação principal. Né? Existe uma coisa muito interessante aqui nesse verso que você acabou de mencionar, o verso 12, porque assim, a gente tem a impressão de que João intencionalmente está quebrando a sequência do pensamento. Porque ele diz assim, voltei-me para ver quem falava comigo. Mas não vê quem. Exatamente. Na sequência do texto, assim, obviamente a gente esperaria ele mencionar a pessoa. Mas em vez de ele mencionar a pessoa, ele menciona o candelabro. Não, voltei-me para ver quem falava comigo. O natural a gente pensar, agora ele vai falar quem é que falava. Mas ele, em vez de dizer que viu a pessoa, ele disse, vi 7 candeeiros. E é interessante essa ordem porque é uma ordem semelhante à que acontece com Maria na manhã da ressurreição. Ela também se volta para ver, João diz, e quando ela se volta para ver, ela vê Cristo, que no momento ela pensa que é o jardineiro. Então, a sequência deveria ser a mesma sequência lá de João 20, mas João quebra a sequência aqui, para enfatizar exatamente o objeto que ele vê, o candelabro, porque isso trouxe segurança para o coração de João, porque ele vai dizer mais adiante que as 7 lâmpadas representam a igreja. É como se ele quisesse dizer o seguinte, olha, eu voltei para ver quem falava, mas quando eu voltei, eu vi que eu não estava sozinho. Eu acredito que é mais ou menos essa ideia. Ele vê o candelabro, ele vê as lâmpadas, e isso traz segurança para o coração dele de que Jesus é o líder da igreja. É interessante a gente pensar que João é o último aqui dos apóstolos. E talvez ele estivesse pensando o seguinte, quem é que vai cuidar da igreja depois que eu morrer? E aí Jesus trouxe segurança. Filho, eu estou conduzindo essa igreja. Sou o dono dela. Eu sou o dono dessa igreja, eu estou conduzindo essa igreja. E é interessante também que quando Jesus ele antecipa ali a forma como Pedro iria morrer, né? Dá uma indicação disso. E aí ele fala que ele ficará até que eu venha, se referindo a João, né? Aí Pedro até ficou curioso, né? Como assim, né? Então ele veio, né? Jesus apareceu para João na ilha, estava lá com ele, confortando, dando segurança. Isso é uma promessa bonita, né? E quando ele vê os candeeiros, ele tem uma visão no santuário, né? Que os candeeiros se situam no santuário celestial. Então, talvez isso é mais uma evidência de que a igreja, representada pelos candeeiros, mesmo sob perseguição, e o próprio João também, estão com Cristo, nos lugares celestiais, como o apóstolo Paulo diz, né? Assentados com Cristo ali, mesmo em face das severas perseguições. Bom, a gente está estudando o nosso guia de estudos e você tem o privilégio também de ter esse material se você desejar. Esse é uma bênção muito grande que chega como um maná quentinho, assim, um pão de Deus, todos os dias para você estudar e se aprofundar na Bíblia, né? Como eu disse no programa anterior, é um curso de teologia trimestral. Então, se você deseja adquirir esse material, é só você acessar cpb.com.br. Nós vamos fazer um intervalo bem rápido, não saia daí, é rapidinho. Quando a gente estuda esse assunto em conexão com as 3 mensagens angélicas e lembra da história, né? Da controvérsia das ideologias que surgiram lá no século XIX, a gente percebe claramente aí aquilo que alguns chamam de espetáculo paralelo, né? Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia para continuar estudando a Palavra de Deus e eu tenho uma recomendação muito especial para você. Você sabe que ao longo desse trimestre nós estamos estudando as 3 mensagens do Apocalipse e a Casa Publicadora Brasileira tem um lançamento para ajudar você a entender melhor esse tema, que é este livro aqui, um lançamento que faz parte da coleção dos escritos inspirados de Ellen White, que você precisa ter na sua biblioteca, que é as 3 mensagens angélicas, uma coleção, uma compilação dos melhores escritos da autora sobre esse tema. E você já sabe, se deseja adquirir, é só acessar cpb.com.br. Michel, estamos falando sobre adoração aqui e existe, infelizmente, a controvérsia criacionismo versus evolucionismo, que é uma controvérsia que, na verdade, não deveria ser instalada porque a Bíblia deixa claro que Deus é o Criador em muitas passagens, incluindo o apóstolo Paulo também. Eu queria que você comentasse um pouquinho a sua percepção sobre o fato de Deus ser o Criador, a grandeza dele é infinita, né? Quando nós olhamos a natureza,
Davi mesmo disse no Salmo 19 que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um olhar puro para a natureza evidencia ou revela as digitais do Criador, mas o ser humano com o coração não regenerado parece não perceber isso. Quando a gente estuda esse assunto em conexão com as 3 mensagens angélicas e lembra da história, né, da controvérsia, das ideologias que surgiram lá no século XIX, a gente percebe claramente aí aquilo que alguns chamam de espetáculo paralelo, né? No século XIX, ali, meados, Deus suscita um movimento, já vimos isso, para restaurar a verdade do santuário, o criacionismo, né, de modo especial aí no mundo, que está no âmago das 3 mensagens angélicas. E, paralelo a isso, nós temos ali Darwin esboçando o seu livro Origem das Espécies, que foi o mais importante livro que ele escreveu, em 1844. Nós temos ali Karl Marx e Engels se conhecendo em 1844 e publicando em 1848 o Manifesto Comunista, que não vou entrar aqui em questões outras, né, como economia, etc., mas no que diz respeito à filosofia ou à teologia até, é uma teoria humanista secular também, né? Dispensa Deus de todo. Temos também o espiritualismo, né, despontando ali o espiritualismo moderno em 1848, com as batidas lá na casa da família Fox. Então, todo um espetáculo paralelo ao espetáculo verdadeiro que Deus estava promovendo com o despertamento dessa mensagem poderosa aqui, pregada por um povo especial. Parece que para tirar a atenção do povo para as cortina verdades de que fumaça, Deus estava né? restaurando. A gente chama de cortina de fumaça, né? Mas, a despeito disso, esse movimento vem proclamando verdades bíblicas como, por exemplo, eu vou ler também depois Romanos, mas eu começo aqui com João capítulo 1, né? João, autor do Apocalipse, ele inicia seu evangelho de modo criacionista, né? Dizendo que no princípio era o verbo estava com Deus, é Jesus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Na verdade, essencialmente criacionista, de que Deus é o criador de tudo, e se Jesus é o criador de todas as coisas, ele mesmo não pode ser criado, né? Ele é o criador também. E em Romanos capítulo 1, versos 19 e 20, nós encontramos aqui o conceito de design inteligente, né? Claro que Paulo não usou essa expressão, né? Mas o conceito está ali. Diz assim, dizem assim os 2 versos, né? Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Claro, porque se você observa aí as constantes universais, né, as leis da física, da biologia, a informação genética, que não pode existir a partir do nada, a informação demanda uma fonte informante, né? E ainda assim, insistir de que isso aí seria fruto do acaso, estultícia para dizer o mínimo, né? Então, as pessoas que pensam desse jeito são indesculpáveis. E aqui nós encontramos esse princípio do design inteligente, ou seja, você vê as digitais do Criador espalhadas pela natureza, pela criação, no universo, no seu corpo, só se olhar no espelho, né? Essa verdade essencial de que Deus se revela por meio das coisas que Ele criou, está no âmago realmente da visão criacionista das coisas. Né? Interessante que essa contrafação, vamos chamar assim, né, que no século XIX, meados ali, na tentativa de desviar a atenção das pessoas para a verdade que estava sendo restaurada, pastor Dornelles, está bem no âmago da questão retratada em Apocalipse, né? Porque a criatura parece que quer tirar o Criador de cena e quer se colocar no lugar dele, né? É muito apropriado, né? O texto de Apocalipse 14, 7 chama a terra para adorar aquele que fez. E aqui tem o verbo grego poiel, né? Aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Curiosamente, no capítulo 13, nós temos vários elementos, né, que mostram exatamente esta outra perspectiva, outra atitude, né? Aí o verbo poiel, que é usado para aquele que fez, né, ele é usado para a besta, sabe, em Apocalipse 13, né? Por exemplo, quando diz, também opera grandes sinais, Opera. é o verbo poiel. Seduz os que habitam na terra para que façam uma imagem da besta, é o verbo poiel. Faz que a todos, pequenos e grandes, é o verbo poiel. Então, esse verbo caracteriza Apocalipse 13, sabe? Interessante é que quando pega o texto grego, né, de Gênesis 1, Bará e Assá são traduzidos por poiel, sabe? Então, o verbo poiel caracteriza Gênesis 1, né? E aí Deus é o que faz. E Deus faz, e Deus cria, e Deus faz isso, faz aquilo, né? Então, esse verbo é usado aqui para as ações da besta, para mostrar que ela quer tomar o lugar de Deus, sabe? Curiosamente, né? Veja, capítulo 13, versículo 4, né, diz assim, adorar o dragão
e adoraram também a besta. E depois, no versículo 15, né, diz que faz que a terra e seus habitantes possam adorar a imagem da besta. Então, há 3 elementos adorados aqui: o dragão, a besta e a imagem. Interessante, quando a gente vai a Gênesis 1, é como se ele estivesse realmente dialogando, né, mostrando que é uma tentativa de contrafação, né? Porque Gênesis 1, verso 21 fala assim: criou, pois, Deus, aí tem um verbo poel aqui, né, os grandes animais marinhos. Aqui é, em hebraico, taninim, né? E é traduzido por dragões, sabe? Dragões, as bestas. E criou também os seres viventes que rastejam, todos aqueles que se movem, né? Aí são as bestas. A Septuaginta traz, né, o bará para o poiel no grego, né? Exatamente. Então, aqui, os elementos criados, né? O dragão, a besta, e depois o ser humano, que é criado à imagem de Deus, né? Então, aí você tem o dragão adorado, a besta adorada e a imagem também adorada. E aí vem o anjo falar: adorar é aquele que fez, né? Então, ou seja, as pessoas estão se contentando em adorar a criatura, né? Porque é o culto, é a contrafação do culto ao Deus Criador. E a primeira mensagem, então, entra diretamente contra, né, essa contrafação, chamando a terra para adorar aquele que fez, aquele que é o Criador de todas as coisas, né, que é o único digno de adoração. É muito interessante, como o Michel escreveu, que isto seja a mensagem para o período, né, a partir de 1844. A era moderna, né, em que os seres humanos se encantam com a natureza, sabe, com as coisas, começam a ver de mais próximo, né, com os recursos, né, com a tecnologia, e adoram o dragão, adora a besta, a imagem da besta, adora as coisas criadas, as coisas feitas pelo homem, né? Adorar é você ver muito, você acompanhar, você se sacrificar por aquilo, né? Então há uma infinidade de coisas, né, e seres que são adorados quando os seres humanos devem adorar o único, que é o Criador dos céus e da terra, e o nosso Criador também. Amém. É interessante a gente pensar nessa posição que a besta assume, né? A besta, o dragão e a imagem, se colocando na posição de Deus como Criador, e a relação que isso tem com o tema da adoração ali em Apocalipse 13, 14. Existe uma concentração muito grande do tema da adoração ali. Na verdade, nós temos 8 referências à adoração, né? Eu queria somente frisar, recapitular aqui rapidamente, no capítulo 13, verso 4, você tem, como o Dornelis acabou de mencionar, adoração ao dragão, adoração à besta. Depois, no verso 8, vai aparecer novamente adorá-lo-ão, todos os que habitam sobre a terra. Depois, no verso 12, vai aparecer novamente, né, adoração à primeira besta. Depois, no verso 15, vai aparecer novamente uma referência à adoração à imagem da besta. E aí nós temos Apocalipse 14, verso 7, um chamado à adoração a Deus. É interessante que nós temos 8 referências à adoração em Apocalipse 13 e 14. Nós temos referência à adoração no contexto da terceira mensagem angélica também, né? Se alguém adora a besta, no verso 9, no verso 11, os adoradores da besta. Então, nós temos todas essas referências à adoração, mas só existe, nessas 8 ocorrências, somente um verbo no imperativo, somente uma ocorrência no imperativo. É como se Apocalipse quisesse dizer o seguinte: olha, vocês vão ver um falso sistema de adoração. Não é para adorar, nada disso aí. Somente um merece adoração. Aí nós temos aqui o imperativo: adorai. Curiosamente, pode ser somente uma coincidência, talvez não seja, um dado curioso. Nós temos 7 referências à falsa adoração em Apocalipse 13 e 14. Somente uma referência à verdadeira adoração. E essa única referência à verdadeira adoração, na sequência do texto, na sequência da narrativa, Apocalipse 13 e 14, ela ocorre na 6ª vez. Depois dela, você tem mais 2 ocorrências. Então, você tem 7 referências à falsa adoração, e quando você coloca na lista, a única referência à verdadeira adoração, ela ocorre na 6ª posição. Isso é curioso, porque o número 7 é o número da perfeição, da plenitude, é o número de Deus, e o número 6 é o número da falsidade. Talvez, então eu estou apenas comentando o dado, talvez o que o texto pode estar querendo dizer, ou está querendo apontar, é que haveria um tempo em que haveria uma inversão de valores, uma completa inversão de valores. Ou seja, o falso seria adorado, né? E a verdadeira adoração seria esquecida. O Apocalipse está chamando a atenção para isso, para a verdadeira adoração que foi esquecida. E é importante frisar, né, que isso não é uma coisa alternativa, né? Você não pode escolher adorar um ou outro, sabe? Porque a mensagem diz adorar aquele que fez, a primeira mensagem. E a terceira diz, se alguém adora a besta e a sua imagem.
Então aí vem o juízo sobre essa pessoa. E é um compromisso individual, né? Se alguém traz a responsabilidade Pessoal. para o indivíduo, é pessoal. Qualquer pessoa, se adorar, vai sofrer, se participar de falsa adoração, vai sofrer as Tem uma consequências. curiosidade interessante também, quando você estuda ali as 7 cartas, né? As 7 igrejas. Estou vendo que vocês estão falando mais baixinho, assim, é que o assunto está ficando mais, assim, misterioso, né? Mas Jesus sempre se identifica de uma forma, né? A uma igreja, a outra, mas quando chega na 7ª igreja, que é a Laodiceia, né? O povo do juízo, o povo do fim já, ele é identificado como o princípio da criação de Deus. Que não quer dizer o primeiro, quer dizer o princípio originador da criação de Deus, né? O sentido ali. Então, no momento em que essa verdade seria questionada, do criacionismo, de Deus como Criador, ele se apresenta, naquele momento histórico, como o Criador. Isso é muito interessante. muito interessante. Agora, nós somos chamados a adorar o Criador, aquele que fez o céu e a terra e o mar. Veja que essa expressão, que é uma citação do Antigo Testamento, ela carrega uma infinitude de significados, né? O céu, a terra e o mar. Parece que o autor bíblico aqui está querendo colocar diante de nossos olhos tudo que existe. Está querendo enfatizar a grandeza do Deus que nós adoramos. Não é aquele que fez qualquer coisa. Ele fez aquilo que existe para sustentar a sua existência. Porque se ele não tivesse feito o céu e a terra e o mar, inclusive você também, você não existiria ou não haveria sentido da sua existência. Veja, é um destaque para a grandeza de Deus. Mas, ao mesmo tempo, Dona Elis, esse Deus grandioso é um Deus que a Bíblia apresenta como alguém que se aproxima. A gente viu, por exemplo, na própria experiência de João, no capítulo 1, não é? Ele estava preso, perseguido, não é? Aparentemente sem perspectivas, mas o Cristo ressurreto aparece para ele de forma glorificada ali, incorporando, ou deixando evidente toda a sua grandeza, mas perto de alguém. Que mensagens isso traz para vocês aí, desse Deus grande, mas que está tão perto da gente? Muito bem, isso é interessante porque nos faz lembrar do relato da criação novamente, né? Porque aqui tem aquela famosa história, né, dos dois textos, 2 tradições, mas na verdade é um texto só, porque Deus é chamado de Elohim, no primeiro capítulo, né? E ele está se relacionando com a criação a certa distância, né? Porque ele fala a um objeto que está distanciado e separado dele, né? Então, todas as vezes que o texto bíblico diz, e viu Deus na luz que era boa, né? Disse Deus, e falou Deus, né? Capítulo 1. Capítulo 1 é Elohim, né? Mas quando você entra no capítulo 2, né, o versículo 3, por exemplo, né, fala, esta é a gênese dos céus e da terra, quando o Senhor Deus, né? Aí vem uma expressão nova, né? O Senhor. Aí o verso 7, então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então, agora entrou uma nova perspectiva de Deus, sabe? Então ele é o Deus transcendente, distanciado da criação, independente dela, né? No capítulo 1 e no capítulo 2, agora ele é o Deus que está em contato com a criação, porque aí ele pega agora o objeto, né, do pó da terra e modela com as suas mãos, né? E aí o autor bíblico usa uma expressão diferente, sabe, para dar esse vislumbre, né, desse perfil de Deus, que é um perfil do Deus imanente, que está próximo, sabe? Que se achega, se aproxima, faz sentir sua presença, né? Então ele usa a expressão Senhor Deus. E para não ficar dissociado do anterior, ele diz Yahvé Elohim. Então o Deus transcendente que também é imanente. O Todo-Poderoso, que João menciona no capítulo 1, que vai estar com ele na ilha de Patmos, né? Então é muito interessante a gente saber que o Todo-Poderoso, o que é, que era e que há de ser, né, é também aquele que se aproxima de nós, né, e nos permite sentir a presença dele. Sabe? É o próprio chamado que nós encontramos em Apocalipse 14:7, o chamado para adoração, eu acho que corrobora para essa ideia. Porque eu fico imaginando o seguinte, imagina se por acaso, vou aqui usar um exemplo, digamos que o presidente dos Estados Unidos liga para você e diz assim, olha, eu quero ter um encontro... Enquanto eu estiver gravando aqui, não posso atender. Tá bom. Ele diz o seguinte, olha, eu preciso ter um encontro com você. Ou ligasse para o Michel, ou para o Donésio, para mim, como é que a gente se sentiria? A gente se sentiria importante. Agora imagina o Criador de todas as coisas. Ele quer ter um encontro comigo. Então, esse chamado à adoração demonstra a importância que nós temos para Deus. Deus não precisa da nossa adoração.
mas Ele quer ter esse encontro conosco. E aí eu fico pensando, por exemplo, lá em João, capítulo 1, verso 14, o Michel comentou sobre ali a abertura do Evangelho de João. Lá em João 1,14 a gente lê que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Uma tradução literal seria alguma coisa do tipo, ele tabernaculou entre nós, ele montou a sua tenda entre nós. E aí João vai falar sobre o verbo de Deus aqui em Apocalipse 19, 13, né? Ele fala, quando ele está se referindo à volta de Cristo, aqui em Apocalipse 19, a partir do verso 11, especificamente no verso 13, ele diz que ele se chama o verbo de Deus. E aí agora esse verbo que está retornando, né? Agora nós chegamos a Apocalipse 21, no verso 4, e aí no verso 3 nós lemos, 21, verso 3, perdão. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Então, Deus inaugurou esse senso de proximidade quando Cristo veio, né? Jesus inaugurou, Ele montou a sua tenda entre nós e tudo isso mostra que Ele realmente quer estar perto de nós. E Apocalipse mostra que Ele estará perto de nós para sempre, porque não haverá mais a oposição entre céu e terra, nós estaremos juntos para sempre com Ele. Você viu que coisa bonita? Deus está perto de você. O grande Deus ama você e está nesse momento agora, independentemente do que você esteja passando. Na angústia, na tristeza, no sofrimento, ou mesmo na alegria, Deus está com você. E que bom que nós estamos juntos aqui estudando a Palavra de Deus. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, mas a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia e vamos continuar estudando aqui esse tema tão importante da Palavra de Deus. Eu quero te fazer uma recomendação especial. Você precisa continuar crescendo no conhecimento de Deus. Deus tem revelações muito grandes para te fazer a partir da palavra dele. E os nossos guias de estudos aqui na Novo Tempo ajudam você a conhecer um pouco mais sobre Deus e seu plano. Por exemplo, Deus tem um plano para erradicar o pecado do mundo, porque ele surgiu trazendo tanto problema para nós, que é o pecado. Então, essa revista ajuda você a entender como surgiu o pecado, como Deus tem trabalhado para tirar esse problema daqui e como você pode vencer pessoalmente o pecado, tá certo? Então, se você deseja receber esse material sem custo nenhum na sua casa, é só você mandar um WhatsApp para esse número que está aparecendo na sua tela, fazer um pequeno cadastro que nós vamos enviar para você gratuitamente esse material. Vamos continuar conversando aqui sobre esse tema tão importante de Deus como o nosso Criador. E saber isso nos ajuda a entender que Ele é o único digno de ser adorado e que não existem, não é, pastor Michel, possibilidade de a gente negociar essa verdade bíblica tão clara. Deus é o Criador e Ele fez o mundo de acordo com como a Bíblia descreve. A lição aqui, o nosso guia de estudos, inclusive, destaca o fato de que o nome Adventista do Sétimo Dia, ele já faz uma oposição frontal, né, a essa ideia secularista, humanista, secular, naturalista, darwinista, que dispensa Deus como Criador e atribui à matéria poderes divinos, praticamente, né? Se nós somos adventistas, nós cremos que Deus vai recriar. E para crer que Deus vai recriar, temos que crer que Deus criou. Se eu não sou capaz de crer que Deus é capaz, eu estou usando aqui a palavra, né? Se não somos capazes de crer que Deus pode criar, pode ter criado e criou de fato a vida na Terra em 6 dias literais de 24 horas, por que eu vou crer no que diz o Apocalipse que um dia Ele vai recriar o planeta, né? Vai primeiramente destruir, aquele fogo purificador vai destruir a Terra e Ele então vai recriá-la à semelhança do Éden perdido. Se o Éden foi mitológico, se Deus não é o Criador da forma como está na Bíblia, a minha fé na criação futura também ela acaba sendo abalada. Então nós como adventistas, né, cremos que Ele voltará, o advento de Cristo, e vai recriar o planeta. E do sétimo dia, obviamente, nós temos essa crença inamovível, né, sólida, no sábado como memorial da criação, o dia que ele celebra o aniversário da criação aqui na Terra, né? Então, não tem como compatibilizar adventismo do sétimo dia com darwinismo. Alguns cristãos tentam fazer isso, né? O próprio catolicismo, pelo menos os últimos papas, né, deixaram claro isso, que eles creem que Darwin tinha razão e a Bíblia também, de alguma forma. Aí você cria um híbrido que é o evoteísmo, né? A evolução teísta. Como é que funciona isso? O universo surge, né, em algum momento, Deus dá o start, a vida aparece por aqui também, Deus cria
o primeiro organismo, não sabemos qual foi, ninguém sabe até hoje, né? Deus só foi capaz de criar esse organismo. E aí é quase um Deus deísta, né? Do deísmo, né? As leis naturais passam a agir e aquele organismo vai se tornando cada vez mais complexo, violando a própria ciência, que não consegue acomodar uma ideia dessa de complexidade a partir do caos ou do menos complexo. Isso é absurdo, né? Mas o evoteísmo, ele cria problemas gravíssimos para a teologia, porque se Deus não criou Adão e Eva perfeitos, sem pecado naquele momento, e para chegar até um ser, um hominídeo, que Deus teria visto na ótica dos evoteístas, como aqui eu posso colocar uma alma imortal nele para ele ser o Adão e a Eva, né? É um erro duplo, né? Evolucionismo com imortalidade da alma. É assim que alguns papas têm defendido essa ideia. Antes que houvesse o primeiro Homo sapiens, ou os primeiros, morte já houve, né? Muitas mortes, aos milhões de anos, né? Bilhões de anos. Então, quer dizer, a morte passa a ser um elemento natural da criação de Deus. Antes do pecado. Antes do pecado. Então, isso é uma aberração teológica, né? Coloca até o caráter de Deus em xeque. Outra coisa, se o capítulo 3 também é mitológico, alegórico, como alguns querem, né? Os evoteístas ensinam, inclusive o dilúvio também para eles é um mito, né? E Jesus vincula com a sua vinda ao dilúvio, colocando dois fatos ali juntos. Se o capítulo 3 também é um mito, está no pacote alegórico ali, a história do pecado também é um mito, né? Então, o pecado não causou a morte já existia. Adão e Eva não pecaram, é apenas um mito. Então, o que Jesus veio fazer na cruz? Aí você abre caminho para algumas ideias, por exemplo, de que Jesus teria sido um revolucionário político, meramente um filósofo, um teólogo, ou talvez um profeta. Revolucionário é a pior de todas, né? Teria se insurgido contra o Império Romano e morrido por causa disso. Então, você vê que é como aquela brincadeira de empilhar pedras, né, de xadrez. Você derruba uma, todas caem. Se você derruba o relato da criação do Gênesis, que nós adventistas defendemos, né, biblicamente e cientificamente, com muita convicção, você derruba toda a teologia bíblica. A teologia do casamento, a teologia do sábado, a teologia da recriação, da redenção e mais um monte de coisa. Excelente isso, né? Muito bem explicado e fica aí o alerta, né, para que as pessoas não entrem nesse caminho, não é isso? E aí, meu amigo Adenilton, o que você tem para nós? Eu estava pensando enquanto você estava falando, né? Essa relação que tem a criação, você estava falando ali da questão da criação, nós falamos sobre o Evangelho, falamos sobre juízo e a lição está abordando esses temas, né? E eu fiquei pensando o seguinte, a Bíblia toda está contando uma história, né? É uma história que vai da criação à nova criação, né? É como se fossem assim, os dois pontos dentro, né? Tudo combina com o que está nas pontas, né? A gente inclusive chama isso em teologia de inclusão, né? Você tem uma ideia aqui, uma ideia lá no final e tudo que está no meio está relacionado com o que está nas pontas. Você parte da criação, termina com nova criação. E aí você tem essa história que a Bíblia conta, de criação a nova criação. Em Gênesis 1 e 2, você tem a criação. Gênesis 3, você tem o relato da queda. O relato da queda vai até Gênesis 11. No capítulo 12, você tem o chamado de Abraão. E Paulo disse que Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Então você tem o Evangelho aí, mas você já tem o Evangelho em Gênesis 3:15. Né? De Abraão surge a nação de Israel. Deus faz uma aliança com Israel, está lá em Êxodo 19, mas Israel falha de alguma forma e os profetas começam a apontar para a vinda do servo do Senhor, está lá em Isaías 40, 55, o novo Israel, e Jesus é isso. E aí Jesus, ele funda a igreja cristã. A igreja cristã agora prega a mensagem evangélica, no contexto do fim, o remanescente prega a tríplice mensagem angélica e prepara o mundo para a nova criação. Eu até diria que a gente poderia resumir a história da Bíblia em 7 termos. Então, seria criação, queda, Abraão, Israel, Jesus, igreja, nova criação. E existem 3 temas que, vamos dizer assim, entrelaçam todos esses termos, que seriam aqui evangelho, juízo e criação. Eu fiz até aqui uma anotação de um pensamento que eu gostaria de compartilhar. Eu coloquei assim, no ato 2, ou na cena 2, que é a queda dessa história, Adão perde o domínio da terra. Na cruz, Jesus recupera o domínio. Com base na sua morte, o tribunal toma de volta o domínio e o transfere para Cristo e seus seguidores. Perfeito. Ao adorarmos o Criador, reconhecemos quem de fato é o dominador do universo. Então, tudo está interconectado e a cruz é a resposta, ou está no centro de toda essa discussão. É com base no sacrifício de Jesus que o juízo se estabelece e que o governo
é tomado para Cristo, é devolvido a Cristo e Cristo agora entrega esse governo aos seus seguidores. Então, Evangelho, Juízo e Criação são temas que andam juntos de Gênesis a Apocalipse. Muito bem, então nós estamos falando de adorar o Criador, né? A partir do Apocalipse, que é um escrito joanino. Nós já destacamos aqui tantas vezes esses elementos da criação, né? É muito importante a gente frisar, né, que quando João fala de Jesus, né, então o menino que nasce de Maria, né, o Messias que os discípulos reconhecem como sendo o Redentor, é o Criador dos céus e da terra, né? Por isso ele começa o Evangelho dizendo, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, né? E todas as coisas foram feitas por meio dele, né? E aí no verso 14 fala, e o Verbo se fez carne, né? Então, o que ele quer dizer é que esse Jesus, né, que caminhou com eles ali, que nasceu de uma mulher, né, é o próprio Criador de todas as coisas, né? Então, o menino, a criança, né, que amamenta de Maria, foi o próprio Criador que proveu todos os alimentos, né, as árvores, delas podereis comer livremente, né? A criança que Maria ensinou a falar, né, é a própria palavra eterna. Então, esse contraste retoma aquela ideia da transcendência e imanência, né? Porque o grande Criador Todo-Poderoso se faz um de nós, né? Come a nossa comida, anda por aqui. E aí, o Evangelho todo é caracterizado por isso, né? É interessante porque João fala de toda a história de Cristo a partir de 7 sinais, sabe? Que também está retomando a criação, né? E os sinais são a transformação da água em vinho, a cura do oficial do rei à distância, né? A cura do cego de nascença contra o destino, né? A cura do paralítico que tinha 38 anos já, paralítico. Ele caminha sobre as águas, ele ressuscita Lázaro, né? E ele também multiplicou os pães. Então, ele mostra o poder dele de várias formas sobre a própria criação, sabe? E diz que esses sinais para que nós creiamos, né? Então ele disse, eu destaquei esses aqui, ele fez muitos, né? Mas eu destaquei esses para que vocês creiam que ele é o Messias, né? Agora, quando ele fala da morte, ele também retoma o Criador, né? E isso é muito importante, é sensível aqui, sabe? Vejam, no capítulo 19, no versículo 16, né? No verso 23, ele diz... Evangelho de João. Evangelho de João, né? Capítulo 19, verso 23. Os soldados, pois, que quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e depois a túnica, né? Então, a roupa de Cristo é dada para cobrir outros, né? Isso faz a gente lembrar de Deus fazendo as vestes para Adão e Eva, né? E ele cobre a sua criação de glória antes do pecado, né? Além disto, ele fala no verso 30, né? Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado, inclinando a cabeça, rendeu o espírito, né? Então, é interessante a ideia de consumação aqui, que faz a gente lembrar também quando ele vê tudo que foi feito, né? Dizer que tudo era muito bom, né? Então, a criação consumada e aqui a redenção consumada, né? Então, o Redentor é o próprio Criador. Além disso, no verso 31, João 19, 31, ele diz, então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, né? Então, quando é que Jesus morre, né? Terminando a obra da redenção. Numa sexta-feira, ele não morreu numa terça, numa segunda, no domingo, sabe? Ele morre concluindo a obra da redenção no mesmo dia da semana em que ele conclui a criação. E além disso, no versículo 41, ainda em João 19, né? No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim. O Éden. Uma referência ao Éden, né? Então, pelo menos de 4 vezes aqui, talvez haja mais, né? Ele quer dizer, o que vocês crucificaram, né? O homem que foi pendurado na cruz é o próprio Criador do universo. Imagina como que os judeus se sentiriam, né, lendo esse evangelho, né? Por isso, depois em Atos 2, diante do discurso de Pedro, né, isso já está claro para eles. Ele fala, Senhor, o que faremos? Né? E compungiu o coração deles. Então, o Criador é o mesmo que vem e se sacrifica pela criatura. Então, ele é digno da adoração. Digno como Criador, digno como Redentor. Li um tempo atrás um livro com o título Flatland. Nada a ver com terra plana. A tradução ali foi mais assim, a terra dos planos, que é uma parábola. O autor coloca assim, havia uma terra, um planeta, um local lá em que só havia seres planos, quadrados, triângulos, né, círculos. E um dia chega lá naquele mundo uma esfera, só que ela pertence às 3 dimensões aí, né? É tridimensional. E ela se apaixona por um quadrado, só que ela não conseguia se comunicar com ele. E mesmo que tentasse falar, ele não veria nada, porque não tinha dimensão da altura, né? Só largura e comprimento. Aí ela decide
descer naquele mundo. E quando ela pousa ali, o que o quadrado vê é um ponto. Pensa, uma esfera descendo no mundo plano, ele só vê um ponto. Mas eu sou uma esfera, eu estou vendo um ponto, né? E aí ela resolve pegá-lo no colo, o quadrado, para que ele possa ver na perspectiva dela. E ele fica, acho que até enlouqueceu talvez, né? Por ver um mundo que ele não conhecia, tridimensional. Quando eu li isso, eu fiquei pensando na imanência de Deus, né? Deus, ele é multidimensional, se podemos dizer assim, né? Deus, ele está numa esfera que não nos pertence, né? Não alcançamos, é transcendental, é onipotente, onisciente, onipresente, mas ele, por amor, se fez plano. Ele veio na nossa dimensão, ele encarnou como ser humano, como disse o pastor Dornelles, né? Ele comeu a nossa comida, bebeu a nossa água, ele empoeirou os pés aqui no solo desse planeta para nos redimir, para nos erguer, para nos pegar no colo e dizer, existe algo além, maior do que tudo isso. É isso que a Bíblia nos apresenta. O fato de o Criador ter ido para a cruz é algo que nos chama muito a atenção. Mas ele foi para a cruz para que nós tivéssemos direito à recriação. É por isso que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5, verso 17, assim quem está em Cristo é nova criatura. Então, Cristo foi para a cruz para você ser uma nova criatura, para que Ele possa recriar em você o ser humano que Ele projetou no início, sem a mancha do pecado, sem a tragédia desse mundo, sem o caos e o sofrimento que foi instalado aqui por conta da desobediência original. Deixa que o Criador que foi para a cruz e ressuscitou, crie em você um novo ser humano, à sua imagem e à sua semelhança. Deus é o seu Criador e esta verdade está na Bíblia, e se está na Bíblia, é bom para você. Nós esperamos você na próxima semana. Que Deus te abençoe muito. Um forte abraço e até lá.